Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma manhã. Glórias ao Senhor nós te damos, porque o Senhor é bom, a tua palavra nos traz que o seu amor dura para sempre, que a tua bondade não tem fim. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui, toma o seu lugar de honra, nós te glorificamos, nós te adoramos. Glória a Deus por mais um dia. Obrigada, Jesus. Bom dia, Kezinha. A paz do Senhor. Shalom, shalom sobre você. Como que você tá? Sejam todos bem-vindos. Que o grande amor de Deus esteja sobre nós. Que o Espírito Santo venha nos trazer a paz, a direção, a luz. Obrigada, Jesus. Mês de fevereiro, mês do amor incondicional de Deus sobre a nossa vida. Bom dia, Deus Irene, bom dia, Dilma. E vivendo o amor incondicional de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos tomar posse de todas as promessas, de todas as palavras de Deus, que é um alimento vivo para o nosso corpo. Amém? Bom dia, Sirlei. Shalom sobre vocês. Que vocês estejam completas na presença do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. A sua bondade não tem fim para a gente. Hoje eu estava vindo e o trânsito e orando. E quanto temos a agradecer. Quanto temos, não é verdade? Obrigada, meu Deus. Bom dia, Dani. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Esther. Shalom sobre vocês. O capítulo de hoje das promessas de Deus está em Salmos 136, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia, abre Salmos 136, versículo 1, que diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Declare isso hoje sobre a sua vida. Te dou graças, Senhor. Te darei graças, meu Pai, amado, poderoso, soberano, majestoso, porque o seu amor dura para sempre sobre a minha vida. O seu amor dura para sempre sobre todas as coisas, e eu te darei graças dia e noite, sem cessar. Demonstre o seu amor ao Pai. Demonstre o seu amor a Ele, dando graça, seja grato por tudo que você tem. Agradeça tudo, assim como hoje pela manhã. Ainda mais, de uma maneira mais intencional. Eu senti o desejo de agradecer muito mais. O pássaro que voava na frente do carro, que rasgava o céu, a árvore que balançava por causa do vento. Agradeci o trânsito, que hoje estava mais fluido, não estava tão preso. Em tudo nós devemos dar graças, porque eu acordei mais uma manhã, porque eu tinha condições de acompanhar o meu filho até a escola, porque eu tinha para onde vir agora, que é o trabalho, porque eu tinha tido uma noite de descanso. Quanto temos a dar graças ao Senhor? Então dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, só Ele é bom. E o amor dele dura para sempre. Amém? Obrigada, Senhor. Bom dia, Luzia. Bom dia, Sandra. Shalom sobre vocês. Vamos orar? Hoje nós vamos ler o Apocalipse capítulo 18. Já pegue sua Bíblia, que nós vamos ler junto, tá bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, glorificamos o Teu nome, damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda fará. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós louvamos ao Senhor com todas as forças que temos e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos. Perdoe os nossos pecados.
conscientes, os inconscientes, os pecados que não lembramos, os pecados das coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Nos perdoa pelo pecado da idolatria. Ajuda-nos, Senhor, a vigiar mais. Sabemos que a idolatria não é só imagens, mas é sobre pessoas, sobre coisas, sobre vícios. Perdão, Senhor. Clamamos ao Senhor a presença do Teu Santo Espírito sobre nós, a nos guiar, a nos conduzir, a nos repreender, a nos exortar. Corrige-nos, Senhor. Nós damos toda a liberdade para que o Senhor nos corrija, em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre nós, eu declaro saúde sobre cada um de nós. Eu declaro que a Tua presença, Senhor, ela é sentida no profundo de cada coração aqui presente. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa, no ministério, onde há um ministério, toma o seu lugar de honra, no serviço ao reino. Tudo é Teu, Pai. Nós somos administradores de todas as coisas que o Senhor nos abençoa. Que a Tua palavra de hoje venha trazer revelação profunda ao nosso coração, que nós possamos estar alinhadas ao Senhor cada dia mais. Eu declaro em nome de Jesus que nós recebemos a bênção do Senhor para esse dia, assim também o nosso cônjuge recebe as bênçãos do Senhor. Declaro que os nossos filhos estão cobertos pelas Suas mãos poderosas. Declaro, Pai, que a nossa família pertence ao Senhor. Declaro a palavra do Senhor sobre a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, afasta de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Afasta da nossa vida as pessoas que são tóxicas, as pessoas que não profetizam da mesma fé que nós. As pessoas que não querem Te ouvir, as pessoas que Te rejeitam, Senhor, mas traz para perto de nós aqueles que não Te conhecem, aqueles que não Te aceitaram porque nunca ninguém falou do Senhor para elas. Traga para perto de nós pessoas que amam a Jesus, pessoas que vêm para crescer no reino junto de nós. Traga, Senhor, para perto de nós aqueles que estão perdidos, que o Senhor conhece o coração, que eles voltarão para casa, eles só precisam de instrução. Então usa-nos, Senhor, para que essas pessoas conheçam mais o Senhor, porque quanto mais nós Te conhecemos, mais nós queremos estar perto do Senhor, mais nós tomamos consciência de tudo que nós precisamos fazer. É impossível conhecer ao Senhor e continuar no caminho errado. É impossível sentir o Teu amor e ainda assim continuar Te negando, Jesus. Não tem como, Jesus. Te conhecer é desejar amar a todos assim como o Senhor nos ama. Eu declaro em nome de Jesus que o Seu amor preenche todos os compartimentos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério, declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento nas Suas mãos, Senhor. Que o Senhor venha falar com todos nós nessa manhã. É isso que eu oro e peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã. Obrigada, Senhor. Bom dia, Damiana, Mi, Selma, Joselma, Antônio. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Então hoje nós vamos ler Apocalipse 18. Se você está com a sua canetinha, marca texto, pega ela, sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a queda definitiva da Babilônia.
que é o colapso do sistema mundial de corrupção, de riqueza e de idolatria. Então, quando a gente fala sobre a queda de Babilônia, é sobre essa queda. Queda da idolatria, do sistema de corrupção, das riquezas dessa terra. É sobre isso. Essa é a queda. É chegada a essa hora. Amém? Então, nós vamos ver que Apocalipse 18 mostra o luto da terra e a alegria do céu. A alegria do céu quando o sistema que dominou o mundo com sedução, luxo e injustiça finalmente cai. E glória a Deus. Obrigada, meu Deus, pelo seu amor, pela sua justiça. O versículo 1 diz assim: Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos, todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Veja, a queda da Babilônia é tão importante que vem acompanhada de glória divina. Aleluia! A terra foi iluminada com a sua glória quando a Babilônia caiu, quando a Babilônia foi destruída. A Babilônia é as riquezas, a corrupção. A idolatria. Quando isso cai por terra, o céu celebra, a terra é iluminada com a glória da justiça de Deus. A verdade de Deus, ela expõe as trevas. A verdade de Deus sempre vai expor as trevas do sistema. Nada vai ficar encoberto. Na verdade, nada fica encoberto desde agora. Deus revela muitas coisas para nós todos os dias, o tempo todo. Pessoas caem, ministérios caem, impérios aparecem em meio a uma corrupção. Quando a voz forte declara: caiu a grande Babilônia e agora tornou-se morada dos demônios, o que parecia luxuoso era espiritualmente podre. Lembra da mulher ontem? Que nós vimos? Que chegou vestida de luxo, mas podre por dentro? É sobre isso. Sistemas sem Deus acabam dominados pelo mal e não tem outro caminho. Quem não tem Deus é dominado por Satanás e seus demônios. Não existe meio caminho. Existe só um caminho. Obrigado, Mi. Não existe três caminhos. É só dois. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás e seus demônios. Não tem um meio termo. Olha o que diz o versículo 3. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio desse mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então, ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebidas 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza quanto luxo e glória que ela deu a si mesma, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Veja só o que isso nos traz. O que essa parte nos revela? Todas as nações beberam, os reis se prostituíram
e os mercadores enriqueceram com a imoralidade, com a mentira, com a corrupção, enganando as mercadorias a pesos. Veja que aqui no versículo 3, quando diz todas as nações beberam do vinho forte do seu desejo imoral, e também traz que os reis se prostituíram e os mercadores se enriqueceram, nós temos 3 alianças aqui: aliança política, aliança espiritual e a aliança da economia. Por quê? Porque a política fala que todas as nações beberam. Espiritualmente, todos os reis se prostituíram. E a economia é representada pelos mercadores que enriqueceram. Então, a Babilônia, ela envolve o sistema do mundo inteiro. Ela domina, ela ainda tem o controle espiritual sobre a política, sobre a economia e também sobre a vida espiritual. É um controle, é um sistema que controla, é um sistema que domina, é um sistema que traz o desejo de inclinar-se ao erro, da corrupção, do jeitinho, da coisa errada, do roubo. Quando vem o versículo 4 e diz que então o apóstolo ouviu outra voz, né? O apóstolo João ouviu outra voz do céu: saiam dela, saiam da cidade, meu povo. Então Deus chama o seu povo para se separar do espírito do mundo. Deus ainda nesse tempo continuará chamando o povo para sair, para ser separado do espírito desse mundo, do sistema desse mundo. Então, a santidade envolve escolhas. Viver em santidade envolve escolha, envolve renúncias. Nós precisamos renunciar, decidir viver uma vida longe do pecado, fora do pecado. Seus pecados se acumularam até o céu, assim diz o versículo 5. O mal tem limite, a injustiça não fica impune, nunca ficará impune. Depois o versículo 6 e 7 diz: dai-lhe em dobro, né? E ela disse: estou sentada como rainha. Aqui traz o orgulho antes da queda. O orgulho, ele só antecede a queda, porque todo orgulhoso cai. Todo orgulhoso é humilhado. Todo orgulhoso perde diante de Deus. Então o orgulho, ele só representa uma queda que está por vir. A soberba, ela precede a destruição. Quem é soberbo, ele caminha pro caminho da destruição, se ele não despertar. Depois o versículo 8 diz assim: por isso, no mesmo dia, cairão sobre ela essas pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Então, num só dia virá pragas, assim diz a palavra. A queda é rápida, os sistemas que parecem eternos, eles caem de repente. Assim é, hoje nós vemos isso acontecer muito. Sistemas, impérios, riquezas que parecem eternas, corruptíveis, que parecem incorruptíveis, né? Intocáveis, elas caem de repente. Porque a mão de Deus vem. Deus é quem julga e Ele é poderoso. E o peso da mão dele é grande. Então aqui mostra para nós que num só dia, no mesmo dia, cairá as pragas. E ela será queimada como fogo.
a Babilônia será queimada como fogo. Quem é a Babilônia? O sistema da corrupção, da idolatria, da imoralidade, das riquezas. Vai cair. A palavra de Deus está dizendo. O versículo 9 diz assim: os reis do mundo inteiro que tomaram parte da imoralidade e na corrupção dela vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade. Em apenas 1 hora você já foi castigada. Vejam, os reis choram. Por quê? Porque eles perderam o poder. Caiu tudo, foi destruído. Versículo 11 diz assim: os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Versículo 12: ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de madeira cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cárdamo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Os mercadores choram. A queda acontece. A queda chega. O mal tem limite. E o limite é a hora do juízo. É essa hora que o apóstolo João teve a revelação de Deus, que foi permitido a ele ter essas revelações. Então, por que os mercadores choram? Por que os comerciantes choram? Porque eles idolatram o dinheiro? Eles idolatram a Mamon? Então, eles perderam dinheiro com a destruição da Babilônia. Eles perderam dinheiro com a destruição do sistema do mundo, com a destruição que é cheia de com a destruição da corrupção. Eles choram. Então, há uma lista de bens que termina em e Deus traz para nós que tudo vai parar quando o juízo chegar. E aqui os comerciantes e os mercadores é um desses exemplos. Eles não vão ter para quem vender porque o povo que consumia o produto deles será destruído. A Babilônia transforma pessoas em mercadoria, entende? O sistema do mundo transforma pessoas em mercadoria. E isso é uma verdade. As pessoas estão se vendendo por pouca coisa. As pessoas estão tão enfeitiçadas pelo sistema do mundo que muitas delas não estão enxergando o que estão fazendo. As pessoas têm se vendido pela moda, pelo modismo, pelo comportamento atual. Ah, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. E as pessoas estão se vendendo, se iludindo, procurando um amor falso, que é o amor que vem da aprovação das pessoas. As pessoas nunca serão capazes de dar o amor que nós buscamos. O ser humano não tem a capacidade de amar o outro como Deus nos ama. Nós precisamos aprender a buscar o amor na fonte certa e não na fonte corrompida. O versículo 17 diz, o versículo 14 diz assim: os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficarão longe de você,
com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade, ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Em somente uma hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganhavam a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: nunca houve uma cidade igual a essa grande cidade. E em sinal de tristeza eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade, ai da grande cidade, onde à custa da sua grande riqueza se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora ela perdeu tudo. Olha só, os navegantes choraram. Os navegantes choram. É a visão que o apóstolo teve. O mundo chora. O mundo chora por causa do dinheiro. Vocês estão entendendo? Que aqui todos estão chorando por causa do dinheiro, porque o sistema da grande Babilônia era Mamon, a luxúria. Os demônios da imoralidade sexual reinavam naquele lugar. O mundo chora o dinheiro e não a injustiça. O mundo chora porque o dinheiro está sendo destruído, as riquezas, as coisas desse mundo estão sendo destruídas. Então, eles estão perdendo, estão tendo prejuízos. Então, eles choram. Porque o coração deles está onde? O coração deles está nas coisas desse mundo. O coração desse povo aqui está nas riquezas que o ladrão rouba, que a traça come. E está no lugar errado. É isso que essa palavra nos ensina. Por isso há choro, lamentação. O versículo 20 diz assim: alegrem-se os céus por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar e disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora, com violência, e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada, porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. Olha como isso é forte. Aqui, a partir do versículo 20, que nós lemos agora, do 20 até o final, traz para nós o veredito final. O veredito final do juízo de Deus. Alegrai-vos, ó céus, assim diz a palavra. O céu celebra por quê? Porque a injustiça acabou. Toda a injustiça do mundo acabou com a queda da Babilônia, com a destruição da Babilônia. Então, o céu celebra. Lançou uma grande pedra no mar, ou seja, representa que é uma queda irreversível. Foi lançada ao mar, não volta mais. Acabou, desapareceu. É isso que a palavra nos traz. Não se ouvirá mais falar de você. Não se ouvirá mais cantores.
fazendo cantos de farra para induzir a imoralidade. Então, aqui quando diz não se ouvirá mais, representa o fim da alegria falsa e de uma indústria vazia. Forte, né? Fim da alegria falsa, assim como as músicas mundanas. Até que não se tenha o discernimento espiritual, as pessoas pensam que são felizes cantando essas músicas cheias de imoralidade sexual, por onde tantos demônios entram. Então, sim, o versículo 22 diz que a música dos tocadores de harpa, de flauta, de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. Quem é você? Babilônia. Acabou aquela alegria falsa. Acabou a indústria vazia. Compra e venda de coisas, de mercadorias, de pessoas. Obrigada, Jesus. E o versículo 24 diz que nela foi achado o sangue dos profetas, na Babilônia. Foi encontrado o sangue dos profetas. A Babilônia perseguiu a verdade. A Babilônia trouxe opressão, perseguição em meio à verdade, aos fiéis do Senhor. Então a Babilônia representa o sistema mundial corrupto, que você guarde isso para você. A prostituição é a infidelidade espiritual. Quando há prostituição espiritual, a infidelidade espiritual, há prostituição em todas as áreas. Entende? Se há uma prostituição espiritual, se hoje você vai nesse lugar, amanhã você está naquela igreja, depois você está naquele centro, depois, isso é uma prostituição espiritual. Todo o resto se prostitui. A tua área financeira, a tua vida familiar, os seus relacionamentos, tudo vira prostituição, porque tudo desanda, tudo vira uma bagunça. Entende? Os mercadores, então, eles representam a economia exploradora. Havia uma exploração na economia, na cidade de Babilônia, do sistema do mundo, essa corrupção exploradora da economia. Mas Deus ainda chamava para que houvesse a separação do pecado. Saiam dela. Não é isso que nós lemos aqui no versículo 4? Saia dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Deus ainda clamava. Saiam. Saiam daí. É um pedido de separação do pecado. E a queda é o juízo final. A queda é o juízo final de Deus nesse tempo. Então entenda. O capítulo 8 traz para nós que é muito claro, né? É uma leitura que vem expandindo a nossa mente espiritual, que vem expandindo o nosso espírito, alargando o odre, alargando o nosso odre todos os dias para que a gente seja cheio cada dia mais de conhecimento. Quando somos cheios do conhecimento e do Espírito de Deus, nós não somos enganados. Guarda isso, toma posse disso que eu estou te falando. Nós não somos enganados. Quando alguém falar uma palavra para você, se você conhece aquela palavra e a pessoa te traz ela distorcida, você vai confrontar. E você vai falar, não é assim que está escrito. Você está trazendo uma interpretação errada. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você é cheio de autoridade. Você é cheio de poder, de ousadia, cheio de coragem. É isso que a presença do Espírito Santo de Deus te traz. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito e desejar ser cheio cada dia mais. Porque quanto mais cheio, mais coragem, mais ousadia, mais a verdade é revelada. Quanto mais cheio nós somos, mais nós vamos confrontar pessoas que não estão falando a verdade sobre o Evangelho. Então, não viva para um sistema que vai cair. Abra os seus olhos.
Que toda cegueira espiritual caia por terra da sua vida em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Não viva para um sistema que vai cair. Está escrito, vai cair. Para que continuar vivendo num sistema que vai cair? Num sistema de mentira, de corrupção, de imoralidade sexual, amando as riquezas, idolatrando coisas, pessoas, filho, esposa, imagens, dinheiro, carro, casa, emprego, cargo, status, posição, título. Tudo isso vai cair. Faz parte da grande Babilônia. Está na Bíblia. Não venda sua fé por conforto. Entenda que tudo que Deus te dá para que você tenha conforto, você deve cuidar como um bom mordomo, como um bom administrador que você é, porque tudo é dele. Que o seu coração esteja em Cristo e não nas coisas, que a sua vida é abençoada por Ele. Tudo que nós temos é porque Deus nos abençoa. Se Deus não dá a bênção, não vem. E se vem por meios errados, do jeito que veio, perde. Isso é certo. Do jeito que entra, passa. Sai. Não fica. Só fica na nossa vida aquilo que é bênçãos. Aquilo que veio de um trabalho honesto. Aquilo que veio porque nós geramos o amor no trabalho. Porque nós temos fé. E nós cremos que tudo que nós conseguimos é porque Deus nos deu como bênçãos. Valorize as pessoas e não coisas. Dê valor às pessoas que estão ao seu redor e não às coisas. As coisas vão ser destruídas. Saia do que corrompe a sua fé. Saiam de mesas que corrompem a sua fé. Se afaste de amizades que corrompem a sua fé. Se afaste, saia. Assim como Deus clamou aqui no versículo 4. Saia dessa cidade, meu povo. Saia, para que vocês não sejam participantes desse pecado e vão sofrer o castigo junto. Então, se afastem, saiam. Não compactuem com o erro do outro. Você pode sempre chamar o Espírito Santo para visitar aquela pessoa. Te usar como instrumento para que você leve uma palavra e não suas emoções. Porque toda vez que você levar o que você acha, o que você sente, vai dar conflito. Porque aí a pessoa vai se doer e você não está firmada na verdade e aí vai virar contenda. Não. Em tudo nós precisamos ir com a palavra. O céu valoriza a justiça e não o luxo. Nunca será sobre o luxo, porque o luxo cai, acaba. E a justiça de Deus, ela é eterna e justa. Apocalipse 18 mostra para nós que tudo que não é fundado em Deus, desmorona. Tudo que não é fundado com Deus, cai, quebra. Há prejuízos, há perdas. O mundo chora por causa do que aqui? Que mostra para nós. Por que que os reis choraram? Por que que os comerciantes, os mercadores choraram? Por que que os marinheiros, os navegantes choraram? Porque estavam perdendo o lucro. O lucro que eles recebiam de maneira errada. Levando ao povo uma falsa alegria. Uma indústria vazia da presença de Deus. Então o mundo chora a perda do lucro, mas e o céu? O céu celebra a vitória. O céu celebra porque a verdade reina, porque a verdade toma o lugar de volta, porque a verdade chega à justiça. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos a capacidade de ouvir o Senhor e entender o que o Senhor fala com cada um de nós. Eu convido a você a meditar de maneira profunda nisso que Deus falou pra gente hoje. Todo o sistema do mundo vai cair. Então, se vai cair, por que nós vamos viver
em um sistema que vai cair. Não, o nosso coração tem que estar em Deus. Precisamos trabalhar o tempo todo declarando que tudo que virá no dia de hoje vem com as bênçãos do Senhor. Ainda vindo para cá, eu conversando com o Senhor, porque o conversar com o Senhor é uma oração. Então eu dizia, eu consagro ao Senhor cada atendimento. Eu agradeço ao Senhor por cada atendimento que virá, por cada venda que vai acontecer. Eu agradeço e consagro ao Senhor tudo que já está nos planos que o Senhor programou para o meu dia de hoje. Que eu venha ser fortalecida em força física, em força espiritual e emocional. Que em tudo o Senhor esteja comigo. Quando você chama o Espírito Santo a estar com você nos seus negócios, tudo flui. É verdade que tem dias que nós estamos sobrecarregados porque falta horas, mas entenda que o Senhor nos chama para dizer assim, primeiro reino, eu em primeiro lugar, e todas as outras coisas eu vou te acrescentar. E é verdade, Deus já me provou isso várias vezes. Nós buscamos uma vida de santidade o tempo todo, é verdade. Mas tem dia que a rotina corrida das responsabilidades, do trabalho, do ministério, da vida pessoal, nos sufoca. E eu já passei por esses dias. Então eu sinto o amor de Deus a dizer, como um vento suave, como uma brisa, dizer, para, descansa. E aí o inimigo, ele diz assim, não pode, tem que continuar. Por quê? Porque se você não obedece o descanso, você chega numa exaustão, traz enfermidade para o seu corpo, traz enfermidade, você perde o foco, você não rende no seu trabalho, você não tem rendimento. Então eu comecei a aprender a descansar. Quando o Senhor me pede, de uma maneira diferente. Às vezes 20 minutos é o suficiente para eu fechar os olhos e não pensar em nada. 20 minutos. Eu posso estar dentro do carro, encosto a cabeça no banco, fecho os olhos, não olho nada, não vejo tela, não vejo nada, fecho os olhos. E se eu estou muito exausta, eu só clamo a Jesus. Jesus, 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 eu te amo, preciso do Senhor. Me enche da tua presença, me enche da tua paz. E é verdade que tem hora que eu acho que eu nem fico ali. É uma experiência igual a janela de oração. Quando você estiver fazendo alguma coisa e você se vê orando, pare e vai orar. Porque é o Espírito que te chama para estar na presença naquela hora. O nosso coração deve estar no reino, o nosso coração deve estar em Cristo e não nas coisas do mundo. As coisas do mundo são necessárias e todas as vezes que eu obedeci o descanso, quando eu voltei ao trabalho, tinha coisas prontas. O que é coisas prontas? Eu falando para você do meu trabalho. Coisas prontas é eu obedecer o descanso. Vou em casa almoçar. Tem dia que eu almoço e volto até mastigando, de tanta pressa. Mas o dia que o Senhor fala, agora para, eu almoço, descanso, 20 minutos e volto. A hora que eu chego tá tudo pronto. O que é o tudo pronto? A hora que eu pego o meu instrumento de trabalho na empresa, que é o celular, e vejo, ali tá assim, ó, quero fechar. Tá aqui o comprovante, fiz a compra. E aí eu falo, eu entendi, Senhor. Eu entendi que quando o Senhor diz, me busca, que todas as outras coisas eu te acrescento, que o Senhor trabalha para mim. O Senhor traz o cliente,
O Senhor toca naquele que precisa do teu produto para comprar o teu produto. Esse é o nosso Pai. Então deseje estar cheio do Espírito para que a sua sensibilidade esteja aguçada a entender quando Deus te chama para ir ou para parar, para falar ou para se calar. Há tempo para todas as coisas e nós precisamos ter a sensibilidade de entender qual é o tempo das coisas. Amém? Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito cada dia mais e que você possa a cada dia mais ser sensível ao que Deus te pede. É verdade que ontem eu fui embora faltando um monte de coisas para fazer. E fechando a empresa, eu pensei, Senhor, amanhã eu vou voltar descansada. E eu sei que o que eu não fiz hoje eu farei amanhã. Então daqui a pouco começa o meu dia de trabalho. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, porque eu creio que Ele tem o melhor de tudo para entregar para nós. Porque se nós, como seres humanos, entregamos tudo de melhor para os nossos filhos, que dirá Deus entregar para nós quando nós pedimos e somos fiéis a Ele? Seja fiel, seja obediente e peça. Peça aquilo que você quer viver com Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer por mais um dia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem falado muito com cada um de nós. O nosso coração tem sido forjado, os nossos olhos estão sendo abertos, a nossa mente tem tido consciência cada dia mais que nós precisamos do Senhor e não podemos nos afastar. Não podemos inverter a ordem, o reino em primeiro lugar, a tua presença é tudo de mais importante, é suficiente. Que o teu amor transborde em nós. Nós te pedimos isso todos os dias, Pai, porque o Senhor nos enche hoje, mas nós nos esvaziamos hoje na vida das pessoas também. O Senhor nos enche e nós enchemos outros. Esse é o reino, esse é o amor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada. Cobre a nossa casa, Senhor, com o teu amor. Que esse amor que nós estamos sentindo agora visite os nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Que esse amor alcance toda a nossa parentela, a nossa linhagem familiar. Nós cremos no teu amor. Nós cremos em todas as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Te daremos graças diante de todas as coisas, porque o amor do Senhor é eterno. Ele dura para sempre. O Senhor nos ama para sempre. Eu declaro em nome de Jesus que nós somos os remanescentes que estaremos vestidos de brancos, de pé, quando Jesus voltar para nos buscar. Estaremos todos de pé. Aleluia, nós estaremos todos de pé, vestidos de branco, olhando aos céus, esperando Jesus voltar. Somos o teu povo fiel, remanescentes. Aleluia. Abençoa o nosso trabalho de hoje, Pai. Abençoa as nossas mãos. Que em tudo o Senhor esteja, porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Coloca sobre nós, meu Deus, uma nova armadura das cortes celestiais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura está alinhada, bem ajustada em nós, envolvida no sangue do Cordeiro.
Assim nós estamos prontos para a batalha do dia de hoje. O Senhor está junto de nós. E agindo o Senhor na nossa vida, ninguém nos impedirá de alcançar a vitória com Cristo Jesus. Assim nós declaramos, celebramos a vitória porque estamos com Cristo e te pedimos a bênção para mais esse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor cubra a sua vida de graça, com amor. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, esteja sobre você. Nunca se canse de declarar isso sobre a sua vida. Declare. Peça e você receberá. Abre a porta do seu coração e o Senhor entra. E assim Ele pode cuidar de você, te ajudar a caminhar. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje vocês já podem começar a direcionar os pedidos de orações no grupo de oração. Orações direcionadas, orações específicas geram mais poder. Deus gosta que a gente fala com Ele em detalhes. Ele gosta que a gente pede a Ele em detalhes, porque Ele entrega em detalhes. E entregando nos detalhes, colocado diante do altar, o nome dele é glorificado. O nome dele é exaltado. Porque quando o teu milagre chega, você vai ser um testemunho do que Jesus fez na sua vida. E você vai dizer: eu pedi em detalhes e o Senhor me entregou exatamente como eu pedi. Então seja intencional no seu pedido de oração, seja por você ou seja por outro. Seja intencional. Se você deseja que uma pessoa saia do vício, seja intencional. Eu peço pelo livramento, pela libertação do vício, do álcool, para que essa pessoa experimente do teu amor, seja seu servo, seja sacerdote do lar e venha ser um diácono na igreja onde eu sirvo. Seja intencional. Peça além. Não peça só a resolução da cura, do problema. Peça além. Eu peço a libertação do vício porque eu peço a libertação do vício e peço que o Senhor o use assim, 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 que construa a família, que se levante financeiramente, que ajude outros. Seja intencional, aprenda a pedir, peça. Por que você limita Deus? Deus não tem limite. Deus não tem limite para entregar. Então por que você limita? Não, não limita. Peça intencionalmente. Amém? Peça. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá? Depois eu vou gravar um vídeo lá avisando a quem não tá na live para colocar os pedidos de oração. E a nossa oração vai ser feita amanhã, tá bom? Então todo dia de hoje vocês vão colocar as orações e amanhã nós vamos estar orando. Eu vou definir o horário certinho porque eu ainda tô sozinha na empresa, mas eu vou definir um horário e passo lá para vocês, tá bom? Deus te abençoe, recebam o meu abraço, meu amor, meu carinho por vocês. E amanhã, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos aqui juntos para estudar Apocalipse 19. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.